Boa noite. Testando som. Estão me ouvindo bem? Olá, boa noite. Olá. Vamos dar início à nossa live de hoje, nessa noite gostosa, onde o friozinho foi embora. Deixa eu verificar quem tá online. Olha só, gente, boa noite. Meu nome é Cris Fernandes. Estou aqui para fazer a live de hoje numa companhia muito boa, de uma pessoa muito legal. Mas antes disso, hoje eu quero falar para vocês sobre a minha experiência, né? Quem sou, vou me apresentar aqui. Meu nome é Cris Fernandes, como eu disse, eu sou formada pela UFA há 25 anos, em design de interiores. Fiz algumas extensões na minha carreira, né, durante esse período. Eu fiz uma extensão em arte terapia com foco em desenho, pintura, artes manuais. Também em integração sensorial, eu tô aqui lendo e falando com vocês, né? E também transdisciplinaridade escolar, na fase de escolarização. Então, pessoal, estamos entrando agora, nós vamos falar de um tema muito importante hoje, que é sobre depressão na adolescência. A depressão, todo mundo aqui pelo menos conhece, pelo menos uma pessoa com depressão. Eu tenho a ideia de que, não, assim, nos nossos contatos, todo mundo conhece alguém ou é parente de alguém, né, que tem depressão. Só que, gente, a depressão ela não acomete somente os adultos, né? E é muito comum ter adolescentes também com esse transtorno. Então, por isso que eu achei assim tão importante falar, né? É uma condição mental muito séria que requer tratamento e tratamento adequado, né? Um acompanhamento sério. E para falar desse tema hoje, gente, eu convidei o Dr. César Augusto. Ele é psiquiatra, ele é médico psiquiatra e ele veio trazer muitos esclarecimentos para a gente hoje. A live eu tô começando às 20 horas em ponto. Vou deixar ela gravada. Se você conhecer alguém que não pôde estar com a gente hoje, compartilhe esse vídeo para que essas informações que ele vai trazer para a gente hoje possa alcançar outras pessoas também. Tá bem? Tá bom. Então agora eu vou convidar o Dr. César para que ele entre aqui conosco, só um minuto, e venha trazer para a gente aí, Dr. César, pode aceitar. Ele vai entrar conosco. Olá, Dr. César, boa noite. Olá, Cris, tudo bem? Consegue Tudo me ouvir bem? bem? Consigo, você me ouve bem? Também estou te ouvindo bem, tranquilo. Coisa boa. Então, doutor César, obrigada por estar aqui com a gente. E eu estava comentando aqui sobre a questão da condição da depressão em adolescentes, né? O quanto é importante estar, né, com tratamento adequado. Eu gostaria que você se apresentasse, né, para quem ainda não conhece você, e começa a falar um pouquinho. Tá bom. Então, Cris, eu sou o César Augusto, sou médico psiquiatra, trabalho aqui em Uberlândia, né, já há bastante tempo. Sou daqui de Uberlândia, mas estudei psiquiatria em Ribeirão Preto, lá também fiz mestrado, e hoje trabalho aqui na cidade, né, prestando assistência médica aí, para os pacientes. E quero te agradecer pelo convite, né, para a gente estar falando sobre depressão de maneira geral, sobretudo na adolescência. Ah, que bom, eu que agradeço.
Então, doutor César, nesses meus anos de experiência enquanto professora e arteterapeuta, eu tenho recebido muitos alunos com esse diagnóstico. E o que vem assim me preocupando e me assustando bastante é que antes os meus alunos com depressão que procurava terapia enquanto desenho, enquanto outra arte ali comigo, eram mais os adultos, né? E eu percebi que a procura dos adultos diminuiu e a dos adolescentes cresceu, aumentou muito. E, assim, comparando com os outros alunos, né, que eu tenho, eu acho, assim, que é um número muito significante, né? Significativo, desculpa, para a gente, né? Assim, falar um pouco disso e também entender o que que é a depressão, para você falar assim um pouco, porque tem gente que acha que é uma tristeza que vai passar, ou também que é um estado emocional momentâneo. Tem gente que acha até que é frescura, né? E não é, é uma Uhum, coisa até grave, né? Dependendo do quadro. uhum, exato. É, a depressão, ela é um transtorno, né? Portanto, ela causa um problema na vida do sujeito. E a depressão, a gente enquadra a depressão num grupo de doenças que a gente chama que são os transtornos do humor. Hum, Então, para falar de depressão, a gente precisa entender o que é o humor. O humor é a uhum, maneira, Cris, como a gente se sente no dia a dia e que é mais prevalente no nosso dia a dia. Então, uhum, e outra coisa, o nosso humor ao longo do dia ou ao longo dos dias, ele oscila. Ele oscila naturalmente. Então, por exemplo, você acorda, liga a televisão e tem uma notícia lá desagradável num jornal, né? Que é bem comum a gente ligar a televisão e ver notícia ruim. Bom, aquilo pode isso. diminuir o seu humor, te deixar mais para baixo, mais triste, mais pessimista em relação à sociedade, o mundo, né? Mas aí você vê aquilo, desliga a TV e vai fazer, sei lá, vai acordar seu filho para ir para a escola. E aí você acorda, uma, então vem cá, me dá um beijo, né? E aí Tudo, aquilo tudo. já te anima de novo, né? Já te anima. É, E ao longo do dia, essas reações emocionais, elas vão acontecendo. Então, o natural, o normal, é que o nosso humor, ele oscile, né? uhum. E aí a gente está falando de tristeza, de ansiedade, de raiva, de nojo, de alegria. Tudo isso são reações emocionais básicas nossas. Medo, né? Uhum, O que acontece quando eu tenho um transtorno do humor? É quando, então, eu deixo de oscilar o meu humor. Então, ele uhum, passa a ficar predominantemente triste ou irritado, quando a gente está falando de depressão, a maior parte do tempo, independente do que eu faça, independente do que aconteça comigo. Então, aquelas entendi. coisas que já vão me dar prazer, que me davam prazer, aquelas coisas que me deixavam feliz, aquelas coisas que me deixavam animado, elas perdem o sentido, porque eu não oscilo mais o meu humor. O meu humor vai ficar cada vez mais triste ou por vezes irritado. É muito comum também. A gente acha que depressão é só tristeza, mas às vezes a gente fica mais irritado. Na década de 90 tinha um desenho, acho que era um desenho animado que chamava Garoto Enxaqueca, que era um Hum, menino que era um menino pessimista, irritado, ele achava ruim tudo que acontecia, né? Ou não sei se você vai lembrar daquele desenho animado, o Lip e o Hard, que era o leão e a hiena. E sim. o leão era todo otimista e a hiena também ela era sempre negativa, sempre irritada, ela nunca aceitava as coisas que eram propostas pelo leão, pelo Lip. Então, às vezes, depressão tem a ver também com irritabilidade. A gente fica mais irritado, mais reativo às situações, né? Hum, Então, é, é, para resumir, né? A depressão é um transtorno do humor, onde a gente deixa de oscilar o humor e a gente passa a sentir um humor mais triste ou irritado predominantemente. E aí, para fechar um critério, Cris, a gente conta pelo menos 2 semanas com um quadro assim. Porque tem ah, muitas tá. pessoas. Pode falar. Então, assim, se eu tiver uma semana com essa tristeza e tendenciando ela a diminuir, já não é um quadro depressivo, Depressivo. Um transtorno depressivo. Isso. um transtorno, isso.
Isso. Ok. Porque senão toda tristeza vira depressão, né? E fica parecendo que depressão é dor de barriga, né? Eu tenho uma Uhum. situação que me deixa triste, aí, não, eu já estou deprimido. Não, não é assim. Tem tristezas que são reativas a determinadas situações da vida. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego hoje, chegou no Uhum. final do expediente, essa pessoa, né, é chamada no recurso humano da empresa lá onde ela trabalha e fala, olha, você está sendo desligado da empresa, vem aqui amanhã para você fazer seu exame demissional, enfim, né? Uma situação como essa. Essa pessoa vai ficar triste um tempo, sobretudo e principalmente se esse Preocupada. trabalho, isso, sobretudo se esse trabalho tem uma carga importante na vida dela. E isso vai durar um tempo, né? Aí vamos pensar que daqui uma semana um amigo dessa pessoa fala assim, me dá seu currículo aqui que eu vou arrumar um emprego para você. Manda seu currículo para o meu e-mail que tem uma vaga aqui na empresa onde eu trabalho, eu acho que te encaixa. Vou marcar uma entrevista. Se essa pessoa já, não, então peraí, eu estou animada, se anima, pronto, isso não é depressão. Isso é uma reação de ajustamento a uma situação que ele está vivendo, né? E que é aversiva, e que é ruim mesmo, mas que é do dia a dia, que é da vida, né? E aliás, Cris, só para falar, esse é o contrário de depressão. O contrário de depressão é a nossa capacidade de ter resiliência. Ok, doutor César. Travado, sua conexão. Alô? Oi, estou te escutando, mas não. Voltou. Voltou? Travou um pouquinho? Voltou. Tá. Isso. Capacidade de resiliência que A você capacidade estava de falando. resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é esse conceito que a gente usa hoje na psicologia, na psiquiatria, na verdade ele vem da física. Resiliência é a capacidade que um material tem de voltar ao seu estado normal, apesar de uma pressão, de uma força que ele sofre, né? Então, Olha o cachorrinho latindo aqui. Pode um falar. material resiliente é aquele que, apesar da força que eu imprimo, ele pode até mudar a sua característica, mas ele volta ao normal. E esse conceito de resiliência, ele acontece também com a gente. Então, qual que é o contrário de depressão? É alegria? Não, é resiliência. É a capacidade que a gente tem de voltar ao nosso estado natural, apesar de algum problema externo ou mesmo interno que está acontecendo comigo. Entendi. Interessante. Esse ponto aí foi interessante, né? Porque tem que ter um termo que justifique isso também, né? Isso é importante. Doutor César, eu vou ter que ter um cachorrinho daqui, só um minutinho. Tá bom, vai lá. Enquanto isso, é o seguinte, a gente vê que é muito comum, vou ter que tirar, só um minutinho. Live ao vivo. O bom de live ao vivo é isso. Que não... Bruno, me ajuda. Tive que pedir ajuda aqui pro meu filho. Eu ajuda para os universitários? Bem isso. Pronto, agora tá tudo certo. Desculpa, gente. Então, como você falou, é um transtorno do humor, né? E o que a gente percebe dos jovens é que é muito comum, né? O humor deles variar. É muito comum ele se tornar introspectivo na adolescência. Então, aquela criança que era toda expansiva, né? Jogava futebol quando é menina, né? Conversava com vários amigos, tende a ir mais para o quarto. Ficar mais quieto, mais introspectivo, falar menos no grupo de convívio, né? Quando é que os pais, por exemplo, têm que prestar muita atenção e observar a diferença nessas questões de humor? Porque tem a fase hormonal, né? Que eles passam a ser assim, mais quietos, falar pouco, né? Quando é que é um sinal de depressão que os pais têm que ficar mais em alerta? Ok, perfeito. Então, você adiantou já um pouco, né? Então, o que acontece na adolescência? Na adolescência, a criança, então, agora começa a ter várias alterações, tanto orgânicas como sociais, né? E isso vai transformando
a maneira como essa pessoa se comporta ou se expressa. Então é muito comum, de fato, na adolescência, o adolescente querer dormir mais, ficar mais isolado, buscar aprovação fora do ambiente familiar, porque a partir de agora ele começa a experimentar o mundo lá fora, então ele busca agora a aprovação e o reconhecimento dos seus pares, que são os outros jovens, os outros adolescentes. Ele começa a buscar referências, figuras, que não são mais só o papai e a mamãe, ele agora quer entender o mundo lá fora e entende que existem outras formas de se expressar, de viver, de interagir. Né? Então, tudo isso, para além disso, né, as questões hormonais, como você bem citou, e que vão agora criar uma nova tensão na vida desse sujeito, que é a libido, que é o desejo sexual. Né? Então, tudo isso é muito novo para o adolescente. Tudo isso acontece, essas pressões todas acontecem ainda num cérebro imaturo, ainda num cérebro que está se moldando, que está em transformação. Né? Na adolescência, mais ou menos no final da adolescência, a gente começa a ter uma terceira poda neuronal. O que é a poda neuronal? O nosso cérebro, o ser humano, ele nasce prematuro, porque ele nasce com a cabeça, à medida que a gente foi se desenvolvendo, o nosso cérebro aumentou muito. E a bacia da mulher, o quadril da mulher, não desenvolveu na mesma proporção. Então, o bebê humano, ele nasce prematuro porque a cabeça dele ainda se desenvolve muito rápido, e se ele continuar crescendo dentro da barriga da mãe, ele não vai passar pelo canal do parto. Então, o bebê, pelas contas que os neurocientistas fazem, o bebê tinha que continuar na barriga da mãe mais 6 meses para poder nascer mais apto para viver no ambiente externo sem muitos problemas, né? Nossa. E esse cérebro, ele continua crescendo depois que o bebê nasce até os 2 anos de idade. Prova disso é que do primeiro ano de idade para o segundo ano de idade, o repertório de fala da criança passa de 20 palavras para 200 palavras. Que é quando a criança, ela destramela, né? Ela solta a língua e fala muito, muito, muito. Né? Depois dessa fase, o cérebro ele é como se fosse uma árvore com muitos galhos, muitas raízes. Né? Só que aí chega um determinado momento que o cérebro, aquelas áreas do cérebro que a gente não fez grandes conexões, que a gente não estimulou demais, ela começa a ser podada. Então, os neurônios ou as regiões cerebrais que não fizeram grandes conexões sinápticas, não emitiram seus ramos de conexão com outras regiões do cérebro, essas regiões elas vão sendo meio que podadas, e o cérebro meio que vai gastando seus recursos naquelas funções cerebrais que você mais estimulou. Por isso que na infância... É um processo de seleção que ele faz, de tirar o que não está sendo usado, os arquivinhos lá. Exato, isso mesmo. O que a gente vai usar. Né? Exato. Por isso que por exemplo, a Sociedade de Pediatria vai dizer que a gente tem que dar atividade esportiva, atividade artística, atividade musical para as crianças e para os adolescentes. Por quê? Porque a gente precisa estimular essas áreas, a gente precisa fazer conexão neurológica nessas áreas, porque agora mesmo vai vir uma poda neuronal. Entendi. Né? Por isso que às vezes, à medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais difícil a gente aprender outras coisas. E quando chega ali nos 35, 40 anos de idade, a gente começa a ter agora uma perda neuronal, né? Pelo próprio envelhecimento. É claro que essa perda é muito pequena, né? E por isso que a gente precisa continuar se estimulando, e isso é uma coisa que as gerações mais novas é que têm aprendido, a gente continuar se estimulando, né? Fazer atividade física, aprender uma língua nova, cuidar da alimentação, justamente para que a gente possa preservar essas áreas cerebrais, porque senão a gente começa a definhar. E é muito comum, né? Se a gente pega um sujeito de 50 anos nos anos 70, ele parece mais velho do que um sujeito de 50 anos hoje. Não é? Devido à quantidade de estímulo, né? De estímulos que a gente tem.
e que a gente pode, e que a gente aprendeu que precisa continuar estimulando e fazendo acontecer, né? Isso é uma coisa importante, porque quando você cita a questão dos esportes, da arte, né? Eu falando assim um pouquinho da arte, eu sempre converso com os pais, gente, quem estimular a arte na criança, ele vai conseguir trabalhar a matemática, a interpretação de texto na hora do português, da história, né? Com mais facilidade do que aquela criança que não tem o estímulo da arte, né? Porque ele vai trabalhar regiões do cérebro, que vai calcular, então ele vai treinando o cérebro a isso, né? Sim, sim. A E capacidade de não se perde abstração, né? a concentração. Então, isso não vai se perder com o tempo. Se não for usado e estimulado, aí lá na frente vai ter mais dificuldade, como você falou, né? Então faz Isso, todo isso. sentido isso mesmo, É. né? Então, o adolescente, ele tem todas essas transformações, tem todas essas pressões internas dele e as pressões externas também, porque a gente, como pai, a gente muitas vezes falha na adolescência, né? Tem hora que a gente cobra como se fosse um adulto, tem hora que a gente trata como se fosse criança, né? É A isso aí. gente, e isso está acontecendo também no jovem. Acontece com a gente, porque a gente precisa entender agora que essa entidade está se transformando, né? E a gente também, a gente precisa de tempo para entender que eles estão se transformando mesmo, né? Por isso que a interação social é tão importante nessa fase, né? Que é onde eu quero chegar. Então, um pouco de isolamento social, um pouco de isolamento para ficar só no quarto, não querer interagir com as outras pessoas, pode ser confundido com um comportamento normal de um adolescente, né? Então, por isso que a tarefa às vezes é tão difícil para os pais, né? Quando que eu sei se está normal ou não? E a gente vai sempre buscar, e por isso que é importante o conceito de transtorno depressivo, né? Porque é quando esses comportamentos começam a causar problemas, transtornos na vida do sujeito, né? Então, por exemplo, o meu filho quer ficar só no quarto, quer conversar só com os colegas da internet, enfim, não quer comer na mesa, mas está indo bem na escola, continua ativo na atividade esportiva, recebe amigos em casa, sai para passear, sai para brincar, tá legal. Agora, se esse isolamento começa a causar prejuízo emocional, social, escolar, opa, deve estar tá acontecendo alguma coisa, que pode não ser depressão, Então mas que a são gente tem que correr sinais. atrás. São sinais. Mas, sobretudo, a gente precisa entender como é que esse sujeito ele está funcionando no meio dele, né? Então, isso eu acho que é um sinal importante para a gente poder começar a entender e achar se está tendo um problema ou não em casa relacionado a um quadro psiquiátrico que um adolescente pode estar desenvolvendo, né? Entendi. Interessante, é porque muda muito, né? Muda assim até o estilo de vestimenta, né? Eles vão mudando as Sim. características. Aí os pais, nossa, agora tá vestindo só preto, tá com depressão. Então você começa a fazer associações que às vezes não olha esse contexto todo que você falou, né? Uhum. E a gente tem que observar, né? E essas informações são importantes e também é importante reforçar que a busca de um profissional, quando há uma dúvida, né, em relação se o adolescente está ou não com depressão, é muito importante, né, diante de alguns sinais como esse que você falou no caso, né, porque se caso for depressão, não tem como, assim, ele se tratar sozinho, realmente precisa muito de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, Uhum. terapêutico, né, com algumas, quando são indicados alguns casos, né, então é fundamental para a recuperação desse jovem, né. Na arte-terapia, eu trabalho, assim, algumas abordagens para trabalhar a questão emocional, né? Os aspectos emocionais. Às vezes, trabalhar a autoconfiança, trabalhar um fator emocional, né? Mas, com certeza, é muito bom deixar claro que a arte-terapia jamais vai substituir uma psicoterapia, um tratamento psiquiátrico, que às vezes a pessoa fala, ah, não, nem vou levar no médico, não, vou fazer uma terapia, eu vou fazer uma aula de desenho, alguma coisa assim, que já vai se melhorar. E não é. É importante a pessoa ter consciência e levar, não é isso? Exato. E no caso psiquiátrico, na intervenção psiquiátrica, no caso, usa alguns medicamentos, né? Então, por isso que é importante levar. Sobre medicamentos, doutor César, assim, eu percebo que ainda existe muito medo, né? Quando falava, vou ter que tomar um remédio tarja preta, né? Assim, um Uhum. remédio que
né, todo mês eu vou ficar dependente dele. Então, há medo e preconceito aí um pouquinho misturado, né? Diz, não quero tomar porque eu vou ficar dependente, né? O medo da dependência. Explica pra gente como que isso funciona, esse tratamento psiquiátrico, enquanto tem necessidade de intervenção medicamentosa. Como Perfeito. que é? Então, eu acho que você tocou em alguns pontos que eu gostaria de retomar um pouco, que é essa história primeiro de uma avaliação, né? Então, o que acontece com as crianças? À medida que a partir do momento que uma criança nasce, a gente aprende que tem que levar no primeiro ano de vida todo mês no pediatra para saber se está crescendo, se está se desenvolvendo, se está acompanhando as etapas do desenvolvimento adequado, né? E depois, à medida que essa criança vai crescendo, o ideal era a gente levar pelo menos uma vez por ano, né, para fazer exames de sangue, que é o que a gente chama no adulto de check-up, né? Entendi. Né? Só que a gente tem uma cultura de muitas vezes procurar o médico só na hora de apagar o fogo mesmo, na hora que o incêndio já começou. Então a gente leva no médico o dia que já está com 3 dias de febre, né? Ou o dia que está com a infecção de garganta, ou que está com o ouvido doendo, né? Isso na infância. Na adolescência nem se fala, porque a gente nem, tipo assim, só se quebrar um braço, né? Então, o ideal seria que a gente tivesse um acompanhamento, ou que a gente tivesse um profissional médico de referência, eu estou falando mais do pediatra mesmo, porque até os 13 anos a gente leva no pediatra, né? Que fosse uma referência para os pais e para a criança, né? E que fosse um médico que acompanhasse essa criança, o desenvolvimento dessa criança. Por que isso é importante? Porque quando eu estou com uma dúvida, eu posso recorrer a esse profissional, não só em relação à febre, dor de ouvido, mas também às questões do comportamento. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Quando a gente está falando de uma menina que está chegando ali nos 10, 11 anos, seria legal que a mãe levasse ela, por exemplo, numa endócrino pediatra ou numa ginecologista que a mãe mesma acompanha, né? Para conversar, falar, olha filha, a partir de agora você entrou na adolescência, você não vai mais na pediatra. A mulher, a partir do momento que ovula, ela começa a ter menstruação, e aí a gente tem que ter alguns cuidados, enfim. E começando a mostrar esse universo para a menina. E a mesma coisa para o menino. Olha, se você precisar de uma referência de médico, agora a gente tem esse médico aqui, que é o doutor fulano, enfim, a gente sempre tem uma referência médica. Mas isso eu acho que é legal. Primeiro, porque a gente mostra que tratamento médico não é tabu. Que se a gente está sentindo uma dor, se a gente está tendo um problema, a gente pode procurar o médico e ali a gente pode ter confiança nele. Né? E aí eu não estou nem falando de psiquiatra, eu estou falando de um médico generalista. A gente precisa criar essa cultura de uma medicina preventiva dentro de casa. Né? E isso vai auxiliar muito a gente a enfrentar depois determinados problemas na vida, e no dia a dia, e lá na frente, porque a gente, quando faz isso com os nossos filhos, a gente está criando adultos mais interessados e mais preocupados com a sua própria saúde. Né? Isso mesmo, autocuidado, né? Isso, o autocuidado. Né? Então eu acho que isso é um primeiro ponto que a gente precisava pensar. Depois, se a gente está com... Agora vamos pensar nos pais que estão lá com uma criança ou uma adolescente em casa e que ela está entendendo que os comportamentos que a criança passou a apresentar a partir de agora estão tendo problemas. Né? Antes de levar num psiquiatra, eu posso procurar esse profissional médico, né, que é da minha confiança, que é da confiança do meu filho, que conhece o desenvolvimento do meu filho, e pedir uma opinião. Ou eu posso procurar um psicólogo, porque muitos dos problemas da adolescência e da infância, antes de se transformarem em um transtorno depressivo, um transtorno psiquiátrico, muitos desses problemas podem ser resolvidos mesmo com uma orientação aos pais, né, um acompanhamento desse jovem, um entendimento de como é que essa psique está se formando e está se constituindo. Né? E aí os medicamentos, que foi a sua pergunta chave aí, né, de tudo isso que eu estou colocando, eles talvez sejam uma terceira linha de atendimento. Né? A gente vai usar mesmo os medicamentos naqueles casos onde o prejuízo é sério, onde já está colocando em risco a própria vida, né, naquelas pessoas, naqueles jovens que têm pensado
em se matar, né, nas tentativas de suicídio, ou no cutting, que é o fato de você se cortar, que muitas vezes isso acontece, existem até grupos na internet de jovens, né, explicando como é que faz, como é que pratica o cutting, né, que é o fato de escarificar a Infelizmente. própria pele, de se cortar mesmo. Então, eu acho que a gente pode, e isso, e à medida que se a gente faz esse passo a passo, primeiro que a gente vai tirando um monte de mitos, né? Porque de fato a psiquiatria ela tem um preconceito na sociedade, onde o psiquiatra é um médico que atende doido, gente que não tem noção da vida, não tem noção de nada, né? Bem É gente que não tem apreço pela vida, ou transtorno psiquiátrico não existe, o médico vai lá mesmo só para te dopar e te deixar chapado e incapaz de Já resolver a ouvi sua isso. própria vida. Isso, Uhum. né? Então, esse tipo de preconceito, ele existe e ele continua prevalente na nossa sociedade, né? Mas um tratamento bem guiado, primeiro, ele não vai causar dependência em ninguém. Lembrando que dependência em psiquiatria, o que a gente entende como dependência? Dependência é quando eu uso uma substância, e aí não precisa ser só medicamento, que para ter o mesmo efeito que eu tinha com doses iniciais, eu preciso cada vez de doses maiores. Então, eu vou dar um exemplo com bebida alcoólica. Quando a gente está iniciando o consumo de bebida alcoólica, geralmente a gente é jovem, imaturo, a gente bebe um copo de bebida alcoólica ou uma latinha e passa mal. E porque a gente passa mal, a gente freia, né? Só que se eu insisto nessa uma latinha, amanhã eu começo a criar uma resistência. E aí eu consigo beber 2 latinhas, 3 latinhas, 4 latinhas. Sempre buscando qual efeito? O efeito da embriaguez, né? Então, o álcool causa dependência por quê? Porque à medida que eu consumo muito álcool, eu vou criando uma resistência àquela sensação que a substância me causa, e isso vai fazendo com que eu consuma cada vez doses mais altas. Assim é para as drogas ilícitas, assim é para determinados medicamentos, como você bem citou, que são os faixa pretas, né? Esse remedinho faixa preta, ele é faixa preta porque ele pode causar dependência. O que isso quer dizer então, César? É que eu começo usando uma dose pequena para, por exemplo, dormir, e à medida que eu vou usando, eu vou precisando de doses cada vez mais altas para ter o mesmo efeito. Então, isso é dependência em psiquiatria, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa história de que remédio psiquiátrico causa dependência é um negócio muito danado, né? Se eu tenho uma doença crônica qualquer, doença crônica é aquela que não tem cura, mas tem um tratamento e controle, né? Então, por exemplo, se eu tenho diabetes e sou insulino dependente, eu preciso de insulina para controlar os níveis de açúcar no meu sangue. A gente ouve na sociedade falar, não, esse cara aí é dependente de insulina, Deus me livre. A gente ouve isso, né? Nunca. A gente não ouve isso. Se a pessoa tem pressão alta e precisa tomar um remédio para controlar a sua pressão, porque se ele não tomar aquele remédio, a pressão dele vai a níveis muito altos, e isso vai causar um problema cardíaco ou cerebral, a gente também não fala, nossa, esse sujeito é dependente. Como é que ele vai num cardiologista e o cardiologista passa um remédio que é para a vida inteira? Né? E a gente faz isso com a psiquiatria, né? Então, você entrou num tratamento psiquiátrico, você nunca mais vai sair. E isso não é verdade, né? O que é verdade? A verdade é que existem transtornos psiquiátricos que são crônicos, que não têm cura, mas que têm controle. E para esses transtornos, a gente vai precisar usar um remédio cronicamente, como um diabético usa insulina, como um hipertenso usa remédio para pressão alta, né? Ou um cardiopata usa um remédio para o coração, enfim, né? Então existem algumas patologias que são crônicas e aí realmente a pessoa vai precisar, para controlar os seus sintomas e ter uma qualidade de vida, ela vai precisar usar remédio de maneira crônica, né? Mas na depressão, não. A depressão é uma doença, é um transtorno passível de tratamento que cura. Né? Existem alguns casos de depressão que a gente chama de depressão crônica ou depressão recorrente. Nesses casos, aí a pessoa geralmente ela usa remédio mais tempo, né? Mas
num adolescente, por exemplo, o que a gente espera? Que ele tome um remédio por um determinado tempo, faça psicoterapia, porque isso é uma condição sine qua non para o tratamento dar certo, Uhum. né? E que ele vai ficar livre daquilo. Ele vai ficar livre daquele tratamento. Ele vai receber alta um dia, né? Olhar com um olhar mais otimista, né? Porque quando fala, você vai ali com o médico psiquiatra, a pessoa, nossa, eu tô, Tô né, tô rasgando no fim, dinheiro. né? Tô Não, rasgando dinheiro já, né? não. É. É. E aí ter um olhar mais otimista sobre esse tema, né? Uhum. Assim, que vai é um período e que vai passar, né? Exato. Uhum. Tem, assim, doutor César, é uma dúvida que me surgiu aqui. Tem, por exemplo, alguma estatística que fala que a depressão na adolescência está mais presente nas meninas ou nos meninos, ou, assim, uma certa idade, para também, assim, não gerar aquela impressão, meu filho tá, o meu também, vira aquele modismo, né? Porque um vai falando pro outro que eu tô, aí o outro também já acha, começa a agir, mudar o comportamento para parecer com aquilo ali, né? E existe isso? No Brasil, a prevalência de sintomas depressivos ela é desconhecida, né? Eu estava Uhum. até checando isso hoje. Tem um trabalho do Recife, que é de 2018, 2019, que dizia que entre jovens de 14 e 16 anos, a prevalência é de 60% de sintomas depressivos. Isso Olha só. numa cidade como Recife. Mas aí o que aconteceu depois de 2019? Veio a pandemia. E Uhum. aí tem um outro trabalho, que aí ele não vai falar de faixa etária, mas ele vai dizer que a prevalência de transtornos psiquiátricos e a procura por consultórios psiquiátricos aumentou em 62% nas grandes capitais do Sudeste. Eu estou falando de Belo Horizonte, Vitória, São Paulo e Rio de Janeiro. Essas quatro Uhum. capitais, a procura por psiquiatra aumentou em 62%. Ou seja, a gente adoeceu muito nesse período de pandemia e Pandemia. as razões são diversas, né? A gente se Sim. isolou, a gente perdeu a Contato companhia, social. o contato social, a gente teve prejuízo escolar, a gente ficou sem aula, os meninos ficaram sem aula por um tempo, depois voltou a aula online, e aí assim, né, na cabeça de todo pai ficou aquela coisa assim, nossa, eu luto pro meu filho sair do computador, agora eu tô brigando para ele assistir aula no computador, Assistir a né? aula. É. Além disso, Foi isso. além disso, a gente teve os lutos. O Brasil teve um número de mortes muito maior do que da população geral, né, do mundo. É, Né? Nós somos 3% da população do mundo, 200 milhões de habitantes. Né? Só que 11% da população brasileira morreu. Então, foram 700 mil pessoas que foram mortas. E essas pessoas que perderam seus entes queridos, elas não tiveram direito, por exemplo, de participar dos ritos sociais que a morte nos cobra. Não tinha velório, não tinha abertura de caixão, muitas vezes não teve sepultura para sepultar os mortos. Então, não tudo vivenciou isso. o luto, né? Assim, aquele luto que a gente Exato. precisa o contato, a despedida, para a gente encerrar o ciclo de convivência, não houve, né? Não teve isso, nada disso. Então, É tudo isso verdade. nos adoeceu muito. E continua a nos adoecendo. Né? A gente tem recebido ainda pacientes no consultório dizendo, olha, eu ainda não recuperei dessa pandemia. Eu tive Covid, eu perdi um ente querido, além disso tem a Covid tardia, né? A Uhum. gente sabe que depois de um ano tem pacientes ainda apresentando sintomas neurológicos, psiquiátricos, pós-Covid, que é o déficit cognitivo, sintomas Sim. depressivos, quadros psicóticos, teve pessoas que abriram com quadro psicótico depois da infecção pelo vírus da Covid. Né? Enfim, então, tudo isso deixou a gente mais adoecido. Para além disso, Cris, nós estamos criando uma associação, uma sociedade com um excesso de tecnologia. E a gente não sabe onde isso vai dar. O É, cérebro humano, o jovem, ele pede desafios. Desafios cognitivos. Né? O jovem é aquele sujeito que está saindo para o mundo. Ele
teoricamente, ele deveria querer sair para experimentar, conhecer novas pessoas, lidar com as suas pulsões, com a sua energia, através do esporte, através da expressão artística, e eles estão reduzindo o seu repertório de expressão pelo excesso de telas, né? E uma terceirização dessa educação. Porque antes, a gente ainda, enquanto família, a gente ainda ficava mais perto. As telas têm até mesmo nos distanciado disso. Então, antes a gente tomava café, almoçava e jantava na mesa de jantar. A gente assistia Jornal Nacional junto. A gente assistia novela junto. A gente ouvia disco na vitrola juntos. Dançava passinho, porque tinha que ensaiar, então tinha que fazer. Exato. Hoje em dia, não. Hoje em dia é cada um no seu quarto com o celular na mão, assistindo o que quer. Ou se tá junto, tá cada um com seu fone de ouvido porque não tá se interagindo. Exato. Né? Então a gente tem criado problemas pra gente. É verdade. Né? O jovem hoje já não mais se exercita como antigamente, ele não tem mais contato com a natureza como antigamente. Existe uma crise na sociedade, né? Porque tem matérias, por exemplo, que saem assim, as próximas 10 profissões mais top do futuro ainda não existem. E aí como é que você fala isso para um jovem? Você fala, mas eu vou ter que prestar vestibular, então? Já é difícil achar uma coisa que a gente gosta, né? Que é aquela brincadeira, o que você vai ser quando crescer. Diante de uma sociedade que diz que as profissões, e que a gente vê também que está mudando, né? Esse nível tecnológico muito aumentado tem mudado, inclusive, a nossa relação com o trabalho. Então, como é que fica para esse jovem? Né? Então, tudo isso gera muita incerteza e muita angústia nos jovens. Porque assim, até os pais, para saber lidar com isso, também tá difícil, porque a nossa geração de pais era isso, ativo, né? Ir atrás e tá tudo integrado, a gente tá ali, tá aqui. Hoje não, né? Os pais continuam nesse ritmo, mas o jovem já é outro sistema. Exato. Né? Então, a gente lidar com isso também é complicado, né? Uhum. É isso mesmo. E hoje em dia, por exemplo, pensa, teve jovem que aos 13 anos estava lá em 2020, agora está com 16 e não teve convivência com outros jovens nos últimos 2 anos. Esse jovem, ele por conta da pandemia. E esse jovem agora, ele quer se relacionar com outras pessoas, às vezes ele não sabe nem como é que chega para conversar com a pessoa. Não sabe nem como é que começa a relação, né? Eu lembro que eu tive um paciente que ele falava assim, como é que eu faço para chegar numa pessoa? Eu falava assim, dá bom dia para ela. Fala, bom dia, como é que você está? E tem um pouco de paciência para você poder ouvir como é que a pessoa está. E a partir do momento que a pessoa te entrega como que ela está, você pode então fazer outra pergunta, ou responder uma pergunta. Olha como é que a gente chegou. Hoje é mais fácil se comunicar pelo WhatsApp, por emoji. Então a gente está perdendo, e tem trabalhos mostrando isso, que a gente está perdendo. Primeiro, o nosso QI está ficando reduzido, né? É a primeira geração onde o QI está ficando menor do que da geração anterior. Desde quando se mede o quociente de inteligência, o quociente ele tem aumentado de geração em geração. Essa é a primeira geração que o QI está diminuindo. Tudo bem que o QI sozinho não mede nada, mas a gente sabe que essa pelo menos é uma medida. Outra coisa, o nível do vocabulário, isso é um trabalho americano, o vocabulário dos jovens está diminuindo. Sim. Estão perdendo até o jeito de falar, né? Tá perdendo até o jeito de falar. Sabe, né? Porque é tudo muito resumido, letrinhas, Sim. e só aqui, né? Na mãozinha, né? Isso. Para criar, por exemplo, uma conversa, fica difícil. Né? Se você, até o nosso nível de busca de conhecimento é reduzido. Porque a gente hoje se contenta com uma pergunta no Google que vai te dar, na primeira resposta, ali você fala, tá, já entendi então o que é isso. A gente não se aprofunda em mais nada. A gente sabe um monte de coisa, mas tudo muito superficial. A gente não se aprofunda em nada. Né? Os jovens hoje não têm paciência de ler um livro. Ah, não, mas é muito grande, é muita página. Não tem um resumo, não, no Google.
para a gente entender esse livro. Né? Então, tudo isso é que vai acabar, em resumo, né, atrapalhando aí e dando possibilidade do jovem, então, ter aí os sintomas da depressão, né, pelo isolamento, pelo Exato, confinamento, né? exato. E outra coisa, lembra que eu te falei no começo dessa conversa nossa, que a resiliência é o contrário da depressão? Eu Hum, só crio resiliência se eu me coloco à prova, se eu tô em contato com outras pessoas, é se eu estou verdade. praticando um esporte, se eu estou estudando, se eu estou lendo, que é tudo que a gente espera de um jovem sadio, né? Uhum. Porque é isso que nos faz criar resiliência. Quando eu vou jogar uma bola e o meu time perde, e eu tenho que segurar a minha onda, porque afinal de contas é só um jogo, mas é importante para mim, mas então vamos virar de time aqui e vamos continuar jogando. Eu estou criando Aham. resiliência. Eu estou criando resiliência. Quando o seu aluno aí vai comer, eu quero desenhar determinado personagem. E aí ele tenta uma vez, tem que apagar, você explica para ele de novo, ele vai de novo, até que sai o desenho do jeito que ele quer, a arte, a expressão da arte sai do jeito que ele quer, ele precisa ter paciência, ele precisa saber ouvir, ele precisa praticar, e isso faz com que ele crie resiliência. Né? É importante você ter tocado nesse assunto, né? Porque assim, é importante a gente já partindo aqui para nossa finalização, a família, o apoio da família, né? Ao perceber que um jovem está muito isolado. Então, assim, você fazer companhia, chamar para um passeio, Uhum. explorar alguma coisa diferente. Ah, hoje é dia da família ver um filme junto. Na minha casa, aqui a gente sempre, toda sexta-feira, nossa, eu, meus filhos, meu esposo, somente nós, a gente faz o nosso happy hour, né? Bacana. Conta como foi a semana, as dificuldades que você teve essa semana. Então, Uhum. assim, a gente procura, pelo menos nesse momento, fazer esse momento especial, ver um filme juntos, vamos ver esse tema, depois discute o filme, de uma maneira leve, né? Assim, nada assim que vá. E participar com os filhos. O que você está assistindo aí, filho? Qual que é o canal que você tem acompanhado no YouTube? Me indica um filme para eu ver junto com você, né? Aí, legal. E a Me indica partir daí tudo. você começar a interagir mais com essas crianças, com esses jovens, né? Almoçar na mesa, né? É, Saber como é que estão as coisas acontecendo, como é que foi sua aula, como é que foi seu dia. Meu filho, parte essa carne direito, você está pondo um pedaço de carne muito grande na boca, você vai engasgar. Isso faz parte é, dessa autorregulação, desse treino social. Dá trabalho, é chato, o filho vai falar, não mãe, larga de ser chato, deixa eu comer do meu jeito. Mas você tem que continuar aham, fazendo, falando, né? é. Isso vai Convivendo, né? criando Porque regulação, convivendo. o que assim, acontece muito com os meus alunos comentarem comigo tia, o que você fez de legal essa semana? Não saí do quarto, mas por quê? Não tem o que fazer. Mas não passeou com o papai, com a mamãe, porque tem crianças Sim, também nesse estado. sim, Aliás, que até é outra live, né? Porque crianças também entram em depressão, né? uhum, Existe. sim, Tem comigo lá. E que a mãe procurando desesperada depois do diagnóstico. Mas assim, também não faz, não tem um incentivo, não tem, né, alguma coisa para estimular aquela criança. Então, assim, são muitas coisas que os pais precisam muito ter consciência e procurar saber também. E outras coisas também, além do apoio familiar, né, que você, enquanto médico, sabe muito melhor do que eu, e para falar até para o pessoal, as outras coisas que eles podem fazer, igual você citou o esporte, por exemplo, além do convívio social que ele traz, as oportunidades de crescimento, de evolução, também tem a questão do próprio organismo, química mesmo, que o esporte ajuda, né? uhum. E além de outras coisas, né? O que mais você acha que pode ajudar os jovens, É, principalmente? os jovens, né? Então, primeiro, a convivência, né? Então, aonde exista espaço que permita convivência, sobretudo entre jovens, e uma convivência mediada por algum adulto Uhum. responsável, é maravilhosa. Então, vou dar aqui alguns exemplos, e alguns, inclusive, eu já participei. Movimento Ótimo. escoteiro. Movimento escoteiro é uma ótima, porque você vai estar envolvido com atividades físicas, atividades na natureza, com outros jovens, mediado por adultos, Uhum. né? Então, por exemplo, grupos religiosos, grupos de jovens.
E aí eu não estou fazendo proselitismo aqui para nenhuma religião. Qualquer religião que tem um grupo de jovens, né, é um ótimo lugar. Eu até brinco com meus pacientes, falo, é um ótimo lugar para você arrumar uma namorada, para você arrumar um namorado, né, porque lá tem uma galera que vai encontrar lá, um vai tocar violão, o outro vai propor fazer uma festa, o outro vai propor sair dali e fazer determinada coisa, e vocês vão fazer uma campanha juntos, vocês vão participar, enfim, né? Então, grupos religiosos, grupos de jovens, né? Atividades esportivas, atividades que envolvam a filantropia, a doação de si mesmo em prol do outro. Então, por exemplo, ir num asilo, tocar um violão para os idosos que estão lá, né? Fazer uma campanha de brinquedo e doar num orfanato. Isso você pode fazer com a sua vizinhança, com seus colegas, com a sua sala de aula, né? Com o seu grupo religioso. Colocar o jovem em atividades assim, onde ele vai entender que tem muita coisa para fazer nesse mundo. E que muitas vezes, por exemplo, se você está ajudando alguém, você se ajuda também, porque você se sente bem, porque você se sente valioso, você troca com aquela outra pessoa. Muitas vezes você está levando um bem material para a pessoa, mas em contrapartida está ganhando um muito obrigado, valeu, volta aqui mais vezes. E isso é bom para a nossa autoestima. É bom para a gente falar, puxa, que legal, que coisa. Eu não sabia que um asilo era assim. Além de trocar experiências, né? Às vezes conversando com o mais velho ou até com a criança, quer dizer, mais novo que você, ele vai te contar coisas, você vai, poxa, não pensei nisso, nossa, que legal essa ideia, né? Assim, começa a trocar experiências que vão se encaixando na sua vivência e que pode ser muito útil, né? Pode ser bem aproveitada, né? Pode ser valiosa, valiosíssima. E aí as atividades cognitivas, acadêmicas, aprender a tocar um instrumento, aprender uma arte, aprender a se expressar de alguma forma, ou na escrita, ou no teatro, ou nas artes plásticas. Na dança. Tudo isso na dança, tudo isso é muito valioso para o jovem, né? Isso. E isso faz com que a gente crie adultos mais plenos, mais sadios, né? Que é o que a gente vai precisar para o futuro, né? Para voltar ao equilíbrio, né? Que começava a ter antes e que com esse meio termo da pandemia deu uma, né, interferida aí, Exato. né? Mas que para voltar no equilíbrio familiar, né? No equilíbrio emocional de todos nós, né? Dos jovens principalmente, que enfrentam aí essa barra. E, César, assim, eu quero te agradecer muito, né, por dedicar esse tempinho aqui com a gente. Trouxe muita coisa que elucidou, né? Eu acho que várias pessoas vão aproveitar quando ver essa live, né? Quem não pôde estar aqui. Eu queria te perguntar uma coisa. Se tem alguma dica assim, valiosíssima que você quer deixar, né? Principalmente assim, aquela mensagem que vai deixar o jovem ciente que buscar ajuda é legal, confiar no médico é legal. Né? Assim, que dica que você dá diante disso, da depressão assim, do jovem? Tá. Então, eu acho que para os jovens e também para os pais é a gente dizer o seguinte, olha, aprenda a pedir ajuda e aprenda a se expressar, a colocar o que está passando aí por dentro para fora. Às vezes vai sair de maneira bagunçada, às vezes você vai ficar com vergonha, mas a gente só pode ajudar alguém que coloca para fora aquilo que está precisando ouvir ou sentir, né? Então, eu acho que o mais importante é aprender a pedir ajuda para um adulto responsável, para um professor, para um psicólogo, para um amigo, para um colega, para o pai de um amigo que de repente eu não tenho um pai legal, mas eu tenho um colega de sala, de escola, que a gente se inspira, que a gente fala, puxa, eu vou conversar com o pai do meu amigo, ou com o pai da minha amiga, com a mãe da minha amiga. Né? Enfim, a gente poder... Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Né? Às vezes a gente até chega, mas quando a gente está acompanhado, a gente vai bem mais longe, né? E o jovem, o jovem tem essa potência. A gente é complicado, assim, porque depois que a gente cresce, é que a gente descobre que a gente tinha muita potência na adolescência, na juventude, né? Mas eu queria dizer isso para eles: vocês têm muita potência, vocês podem, sim, ter uma vida melhor. Eu acho que isso... Eu queria ouvir isso.
né? Eu queria ouvir isso. Bom, e é mesmo, a gente espera, viu, César? Eu acho assim, na minha adolescência, né, todo mundo que passa por essa fase pensa como você agora. Eu queria ouvir isso, né? É, Assim, é. Eu também muito gostaria de bom, ter ouvido isso. não é? Né? Porque a gente sente, eu confesso assim que te escutando, eu tô aqui meditando e voltando meu tempo assim, dá aquela sensação de opa, não é tão pesado assim como eu achei que seria, né? Não, não é. É. Morrer leve, né? Assim, então dá essa sensação boa. É. Então, assim, é legal essa dica, eu te agradeço muito. Vou fazer um print da nossa live para parar de antes da gente despedir. Ó, printei. Quero te agradecer Beleza. mais uma vez e pedir desculpa aí pelo cachorrinho. Ah, Não tá. estava no Não, script, não tem problema, pode ficar mas ao vivo tranquila. foi isso. Primeira vez que acontece, muito chato. Mas tá tudo certo. Agradecer o pessoal que nos assistiu, né? E quem vai assistir também, que aproveite muito essas dicas. E é isso, e é o nosso tchau agora. Tchau. Então, Cris, obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar de saúde mental e poder propor esses debates, né? Eu acho que é um jeito da gente fazer uma militância boa, né? Uma Isso, militância no sentido de é, buscar um mundo melhor para todos nós, né? isso, Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Agradecer também a quem nos isso, eu que assistiu. agradeço. Muita gente querida aqui, que eu fui vendo aqui pelos nominhos que foram Foi escrevendo, aparecendo, a gente foi nem leu aparecendo. oi. Ó, a Ivana apareceu, o Jorge apareceu, a Nara apareceu, a Juliana apareceu, a minha esposa Lavínia apareceu. Então, Beijo muita pra gente que eu, Lavínia. muita gente que eu prezo muito apareceu aqui. A Juliana Riso apareceu. Então, um grande abraço para todos vocês. Valeu demais. É muito bom. E que essas informações se espalhem e cheguem-se nos ouvidos daquelas pessoas que mais precisam também, né? É o Maravilha. meu Que assim pedido. seja. Né? Tá bom, então, pessoal, muito obrigada. Nós vamos encerrar a live agora e bom descanso a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.